Então aqui está você, deitado, um pouco cansado, talvez um pouco inquieto, ou talvez apenas procurando algo que te leve suavemente para o sono. O que quer que tenha te trazido aqui, deixe isso descansar agora. Não há pressão para continuar acordado. Você não precisa entender cada ideia. Na verdade, esse é o tipo de conversa em que está tudo bem se você entrar e sair do sono. Deixe minha voz ser como um fogo aceso no cômodo ao lado, quente, lenta, constante. Você não precisa compreender tudo, apenas sinta o calor. Essa noite, vamos visitar alguém de quem você provavelmente já ouviu falar, mas talvez nunca tenha realmente conhecido. Não o Jesus das janelas de vitral, não o símbolo de impérios ou o quebra-cabeça teológico, mas o Jesus por trás de tudo isso. O místico, o curador, aquele que sabia sentar-se com a dor, até que ela se desfizesse sozinha. Ele não veio fundar uma religião, ele veio nos lembrar de algo simples, algo tão silencioso, radical, que ainda faz a alma tremer, que a presença pura, sem filtros, cura, que o amor verdadeiro, não tenta consertar, não tenta mudar você, apenas te vê e permanece. E esse tipo de olhar é aí que a cura começa. Vivemos em um mundo apressado. Até mesmo a nossa espiritualidade tem pressa. Desperte agora, manifeste agora, solte agora. E se você não conseguir, bem, deve haver algo errado. Mas Jesus nunca teve pressa. Ele caminhava por estradas empoeiradas, sem itinerário, desaparecia por dias, falava em parábolas que não explicavam a si mesmas, falava sobre lírios, sementes de mostarda, ovelhas perdidas, moedas, portas e lâmpadas. Ele se movia com o ritmo de algo mais profundo, o tal, o caminho, o fluxo, o reino interior. Quando as pessoas vinham até ele com suas feridas, ele não oferecia um plano de 5 passos. Não dizia repita comigo. Às vezes, ele nem falava. Às vezes, ele apenas ficava ali. E esse é o milagre sobre o qual ninguém fala. Que um ser humano pudesse estar tão ancorado no próprio ser, tão iluminado por Deus desde dentro, que só de estar perto dele, você se sentia seguro o bastante para respirar de novo. Essa foi a primeira cura. Antes das palavras, antes do toque, antes da água e do vinho. Ele dava às pessoas permissão para simplesmente ser, para descansar, para serem vistas sem vergonha, para serem ouvidas sem julgamento, para serem sustentadas por um olhar que dizia: eu sei quem você realmente é. Você não é seu passado, nem seus fracassos, nem sua doença ou sua dúvida. E algo dentro delas se lembrava. Agora, aqui está o ponto. Quando você desacelera, como está fazendo agora, você também começa a se lembrar. Você se lembra de que a cura
nem sempre vem do fazer, ela vem do desfazer, do desaprender, do se desatar, de soltar o esforço tenso de ser melhor. Até mesmo Jesus, quando curava, às vezes não dizia nada. Alguém tocava a borda de seu manto e era curado. Alguém gritava no meio da multidão e ele dizia: "Tua fé te curou." Ele não controlava o resultado, ele confiava no momento, ele confiava no Espírito. Ele sabia que a cura não era algo que ele fazia com as pessoas, mas algo que se revelava quando elas se sentiam seguras o suficiente para se suavizar. É isso que os místicos sempre dizem. Ramana Maharshi, o grande sábio indiano, disse: o ensinamento mais elevado é o silêncio. E o silêncio não significa a ausência de som, significa a presença do ser. Os taoístas chamam isso de Yu Wei, ação sem esforço. Os budistas chamam de não agir, a cessão do esforço, cessação do esforço. Na mística cristã, chama-se contemplação, não pensar sobre Deus, mas repousar com Deus. E Jesus vivia nessa quietude. Ela fluía dele em tudo o que fazia. Então, aproveite este momento. Permita-se expirar. Não há pressão para se transformar. Ninguém está te observando para ver se você está fazendo certo. Isto não é uma performance, é presença. Seu sistema nervoso passou o dia escaneando por perigo. Deixe-o encontrar segurança agora. Deixe-o saber que esta voz, este espaço, este momento são seguros. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você parou de fugir. E no momento em que você para de fugir, você começa a sentir o que sempre esteve aqui. Agora, vamos falar sobre a parte do trauma, porque muitos de nós carregamos feridas espirituais. Talvez alguém tenha dito que Deus estava te observando com uma prancheta, que você precisava merecer amor, que seu corpo era errado, que suas emoções eram perigosas, que duvidar era pecado. E assim você aprendeu a se esconder, a fingir, a representar. Mas o Jesus que encontramos essa noite, ele não quer uma performance. Ele não quer a sua máscara. Ele quer você. Seu eu bagunçado, confuso, meio desperto, bonito, de coração partido e brilhante. Porque ele vê o que está por baixo de tudo isso. A luz, a centelha, a chama eterna. Você não está aqui para se provar a Deus. Você está aqui para lembrar que nunca esteve separado dele. Jesus era sensível ao trauma, muito antes de termos esse vocabulário. Ele chorou quando seu amigo morreu. Ele não disse, Deus tem um plano, ou pense positivo. Ele chorou.
Ele suou sangue em um jardim. Ele se permitiu sentir medo. Ele gritou: "Por que me abandonaste?" Ele se permitiu sentir-se abandonado. Ele não tinha medo da dor. Ele a atravessava. E ao fazer isso, ele a santificava. Ele nos mostrou que Deus não é um juiz frio, mas a presença que caminha contigo em cada noite escura da alma. Ele transformou a cruz, um símbolo de império e punição, em um portal de transformação. Ele pegou o pior da violência humana e transformou na forma mais suave de cura, não lutando contra, mas deixando passar por ele. E quando voltou, não escondeu as feridas, ele as mostrou. Isso foi o que eu sobrevivi, ele disse. Não como exibição de poder, mas como uma oferenda. Como se dissesse: você não precisa esconder sua dor. Suas cicatrizes não são vergonhosas. Elas são prova de ressurreição. Então, esta noite, se há algo em você que se sente quebrado, se há uma parte de si que você vem tentando consertar, ou esconder, ou negar, deixe isso estar aqui agora. Não para ser analisado, nem para ser resolvido, mas para ser visto, para ser acolhido. Você não precisa de um milagre essa noite. Você é o milagre. Você está aqui. Você está respirando. Você está ouvindo. E em algum lugar, bem no fundo, algo dentro de você se lembra: a cura não está em tentar mais, está em se render. E assim, à medida que sua respiração desacelera, à medida que seu corpo amolece, à medida que a noite aprofunda, permita-se ser visto, permita-se ser amado, permita-se adormecer nos braços do Jesus místico, não o Jesus do medo e do fogo, mas aquele que se sentava em silêncio com os que sofriam, aquele que transformava vergonha em histórias, feridas em janelas e dor em poesia. Deixe-o se aproximar agora. Nenhuma palavra é necessária, apenas presença. Então, agora, sua respiração talvez esteja um pouco mais lenta, seu corpo um pouco mais pesado, sua mente um pouco mais silenciosa. Talvez você esteja meio acordado, meio adormecido. Perfeito. É nesse espaço que a cura verdadeira acontece, não pelo esforço, mas pela permissão. Deixe essa voz soprar como uma brisa suave pela janela, sem pressão para segurar, sem necessidade de lembrar. Apenas deixe que ela atravesse você. Vamos um pouco mais fundo agora. Jesus ensinava em paradoxos. Os últimos serão os primeiros. Os mansos herdarão a terra. O reino está dentro de vós. Perca a vida para encontrá-la. Ele não falava enigmas,
só para parecer sábio. Ele estava apontando além das palavras para algo que sua alma já sabe. É o que os místicos de todas as eras sempre tentaram dizer, que a verdade vive no espaço entre os opostos, que Deus não é ou isso ou aquilo, mas isso e aquilo. Que se render é força, que a quietude é poder, que a cura não vem pela força, mas pelo soltar. E se isso parece difícil, você não está sozinho. Até mesmo Jesus teve momentos de resistência. Lembra do jardim? Afasta de mim este cálice, ele orou. Aquilo também era rendição, não desistência, mas entrega. Entregar o fardo, confiar na corrente mais profunda, permitir que a vida seja o que é. Esse é o caminho do místico. Parar de lutar contra a realidade, parar de julgar sua experiência, ficar quieto o suficiente para enxergar com clareza. E o que você vê quando está realmente quieto? Que a paz que você tanto buscava não está lá fora, está aqui. Sempre esteve aqui. É o silêncio sob o ruído, o espaço entre os pensamentos, a respiração por baixo da história. Místicos de todas as tradições ecoam isso. Lao Tse disse: você tem paciência para esperar até que a lama assente e a água fique clara? A Bhagavad Gita diz: sê firme no yoga, cumpre teu dever, abandonando todo o apego ao sucesso e ao fracasso. Nos evangelhos, Jesus diz: não vos preocupeis com o amanhã, basta a cada dia o seu mal. E no evangelho de Tomé, um texto místico que quase desapareceu da história, Jesus diz: se manifestardes o que há dentro de vós, isso vos salvará. Isso não é doutrina, é direção. É um chamado para retornar, não a um sistema, mas a si mesmo, ao ponto sagrado de quietude dentro de você, ao jardim interior. E isso nos leva a algo mais profundo, a ideia de que o verdadeiro eu, o eu eterno, não é algo a se tornar, é algo a ser revelado, a ser lembrado, como uma escultura escondida sobre a pedra. E o que a esconde? Medo, histórias, apego, a tentativa de merecer aquilo que nunca precisou ser merecido. Mas o que acontece quando você repousa? Quando você simplesmente solta? Você começa a sentir a presença que nunca te deixou. O fio divino que sempre esteve tecido em sua vida, em cada alegria, cada dor, cada silêncio. O Jesus místico não queria te tornar sagrado. Ele queria te mostrar que você já é. E mesmo assim, é tão humano esquecer, escorregar de volta na dúvida, sentir-se indigno, perguntar se estamos muito quebrados,
muito atrasados, se já é tarde demais. Mas lembre-se de como Jesus tratava aqueles que o mundo descartava. A mulher no poço, rejeitada, desprezada, quase invisível. Ele se sentou com ela, falou com ela, disse que ela era digna da água viva, que o passado dela não a desqualificava, ele a preparava. O cobrador de impostos, o leproso, a adúltera, o que duvidava, ele não dizia: coloque sua vida em ordem. Ele via a essência deles e a chamava para fora. Ele dizia: você é luz. Não tente mais. Não conquiste seu lugar, mas deixe sua luz brilhar. E o mesmo serve para você. Se seu coração está pesado esta noite, se sua mente está emaranhada em preocupações, se seu corpo dói de tanto segurar tudo, deixe tudo vir à tona, como vapor subindo de uma água quente. Não precisa empurrar para longe, não precisa analisar, apenas respire. Sinta seu corpo sendo respirado, sinta sua alma sendo acolhida, não por um homem num trono, mas pelo mistério que caminha ao seu lado. Dorme contigo, chora contigo, canta sobre ti nas horas silenciosas. Isso é o que Jesus chamava de o Pai interior. É o que os místicos chamavam de o amado. É o que você é por baixo do medo. Então, essa noite, você não precisa de mais informações, não precisa das respostas, nem mesmo precisa acreditar em nada. Você só precisa descansar. Deixe que isso seja a sua prática. Deixe que isso seja a sua oração. Deixe que isso seja seu lugar de retorno. O Jesus místico não exige sua performance. Ele convida a sua presença. Ele não se importa se você é espiritual. Ele se importa se você está aqui, bem aqui. Não num futuro imaginado. Não numa versão polida de si mesmo. Apenas aqui, agora, como você é. Então, se os seus olhos estão pesados, se sua respiração está suave, se o espaço ao seu redor parece calmo e gentil, saiba que você já está dentro disso, já está se curando, já está inteiro. Você não precisa subir até o céu, ele já está dentro de você. O reino não está vindo, o reino já chegou. E se você for adormecendo, se isso acontecer, saiba que você está sendo sustentado pela mesma presença que carregou Jesus pelo jardim, pelo silêncio, pela ressurreição. A mesma presença que fala na sua quietude. O mesmo amor que nunca, nem por um segundo, te deixou. Durma bem, alma querida, não como alguém tentando se consertar, mas como alguém que finalmente se sente seguro o suficiente para descansar, para retornar, para se lembrar, para simplesmente ser. Boa noite. Amém.